Hoje venho falar de uma reflexão, ou de uma ideia que se vai espalhando devagarinho, mas perigosamente, por alguns setores da sociedade. E temos experiência necessária de vida e entendimento para concluir ou para assumir que estas cabeças bem pensantes, ou mal pensantes, escolham vocês, pretendem disseminar esta ideia como fizeram com tantas outras ideias aberrantes. Está relacionada com deveres ou com obrigações de filhos para com os pais. Ora, existe uma ideia que circula com crescente desenvoltura nas conversas modernas, nomeadamente em conversas mais corriqueiras, até do dia a dia, e que surge muito em torno ou defendida através de slogans que se vão interiorizando nas mentes das pessoas e que algumas pessoas vão assumindo como algo brilhante, uma ideia genial, nunca ninguém pensou nisto. E há um problema, é que esta ideia desafia conhecimento de milénios, não é? Conhecimento geracional. E conhecimento esse que nos trouxe até aqui. É um desafio constante. Eu não fico necessariamente desagradado com a existência de pessoas que colocam em causa estas ideias que nos trouxeram até cá, porque também nos obrigam a defendê-las ou pelo menos a perceber se ainda fazem sentido, se fazem sentido de todo. Ou não, ou não. Aliás, obriga-nos até a saber porque é que isto faz sentido ou porque é que isto é assim. Agora, nesta questão, nós falamos de uma ideia que se transmite, faz-nos crer ou que pretende assumir que os filhos não têm qualquer dever de cuidar dos pais. E o argumento mais popular, pelo menos, é o seguinte: não pedi para nascer, logo não devo nada. Parece uma afirmação de autonomia. Parece. Mas é só isso. Parece. Na verdade, é uma armadilha lógica. E quando se puxa o fio, o argumento desfia-se por completo. Nós falamos, em primeiro lugar, do problema do consentimento. Ou seja, o argumento do não consentimento, ele parte de uma premissa bastante simples. Não escolhi para nascer, logo não devo nada. Mas esta lógica, ou tentativa de lógica, ela tem uma consequência que os seus defensores raramente enfrentam. Vamos lá. Se o critério para ter deveres é o consentimento prévio, os pais que não planearam ter filhos, mas não têm qualquer dever para com eles. Eles podem abandoná-los, podem não os alimentar, enfim, o que seja. A criança não pediu para nascer, não é? Certo. Os pais também não pediram a criança. E mesmo os pais que peçam uma criança, podem dizer: eu não pedi esta criança, com estas características, com estas necessidades, com esta saúde. Então também os posso abandonar. A lógica vai nos dois sentidos, não é? Ela é idêntica para os dois lados. Agora, que é que quase ninguém aceita esta conclusão? Não é? Por que é que quase ninguém aceita isto? Sim, porquê? Porque isto significa que o princípio que a sustenta está errado. Ora, quando um princípio gera conclusões moralmente inaceitáveis quando aplicado de uma forma consistente, o problema não está nas conclusões, o problema está nos princípios. Ou seja, este argumento não falha por má vontade, ele falha por ser incoerente. Há ainda um outro problema com o argumento do não consentimento, e este problema raramente é dito com clareza: é que se nascer sem pedir é razão suficiente para não ter deveres, então a existência é, por definição, uma imposição. Ou seja, a existência é algo feito a alguém que não existia. Então, como é que tu impões algo a alguém que não existe? Mas pronto, se levarmos isto a sério, né? Se levarmos isto a sério,
vamos ver que esta visão tornará a vida num verdadeiro inferno, um fardo permanente. eh, na verdade, ninguém pediu para fazer parte, não é? Enfim, assim sendo, onde é que isto nos pode levar? Enfim, a um mundo onde não há gratidão possível, não há dívida possível, não há relação possível. Somos todos vítimas de um ato que ninguém autorizou. Então repare-se, eh, é que eu não sei quanto a vocês, pessoalmente eu nunca conheci ninguém que vivesse realmente dessa forma. Pode haver até quem assuma essa forma de vida e diga, até para questões de argumento, não, não, eu aceito este modelo, é assim. Mas na verdade, não é? Ambos sabemos que, epá, muito pouca gente deve realmente viver desta forma. Ninguém age ou, ou nunca tive conhecimento de alguém que haja como se a sua existência fosse uma pura imposição, né? Que as pessoas fazem planos, cultivam relações, agradecem, pedem, dão, etc. Quer dizer, a vida, ao fim e ao cabo, mesmo para estes defensores, acaba por ser algo com valor e não apenas um fardo que lhe foi infligido. Né? O argumento do não consentimento ele só emerge em conceitos ou em contextos ou em situações muito específicas, porque que basicamente ele só dá jeito quando existe uma obrigação que se quer recusar. Fora desses momentos, este argumento desaparece. Ele desaparece completamente. Ou seja, estamos a falar de um princípio moral que só existe quando é conveniente. Ora, então não estás a descrever como o mundo funciona, tu estás a racionalizar aquilo que já decidiste. Depois temos outra questão que está relacionada com o contratualismo. Ou seja, o modelo contratualista onde só existe dever, se houver acordo, ele funciona, e funciona bem, na minha opinião, ou mais ou menos bem, mas funciona razoavelmente bem entre estranhos que se encontram no mercado, no espaço público, ou, enfim, outro tipo de contexto. Ora, nesse contexto, de facto, faz sentido existir o consentimento explícito. Ora, quando aplicado à família, ao cuidado, à dependência, enfim, ele produz apenas conclusões que eu duvido que alguém aceite na prática, muito pouca gente aceitará realmente na prática. Uma criança, uma criança recém-nascida, um bebê, ele não acordou com ninguém. Um idoso com demência, também não, não é? Ora, se o critério para merecer cuidado é consentimento prévio, pronto, deixamos de ter qualquer razão para cuidar daqueles que estão mais vulneráveis. Ora, esses são precisamente aqueles que mais precisam. Posso estar errado, demonstre. Uh, a relação entre pais e filhos é um, é um tipo de relação onde este modelo contratual tende a falhar, é onde mais falha. Mas não falha porque os contratos são maus. Eu demonstrei anteriormente, pelo menos assumo que não. Um contrato por si só não é mau. Depende, claro, do contexto em que estamos a aplicar este modelo de sociedade ou de coordenação social. Mas a questão é que este modelo acaba por falhar porque a vida humana tem mais dimensões, não é? Temos a dependência, temos a vulnerabilidade, temos o cuidado, o que seja. E para estas dimensões, os contratos, eles simplesmente não conseguem capturá-las, não é? Reduzir. E o que acontece aqui é que está-se a reduzir a família a um contrato e reduzir a família a um contrato. Isto não é sofisticação ideológica ou uma ideia genial, filosoficamente brilhante. Não, isto é apenas um empobrecimento moral. É apenas isso. É claro que, sim, o que é que acontece? Quando o argumento do consentimento falha, né? A verdadeira falha no consentimento, o outro lado tende a defender-se e surge frequentemente a ideia da preferência. Basicamente é, eu não quero cuidar dos meus pais porque eu não quero. Não é? E as minhas preferências importam. As minhas preferências contam. E sim, contam, importam e tudo mais, sim. As preferências contam. Mas contam para todos. Não é? Então, os pais têm preferência por ter cuidados.
os filhos têm preferência por não cuidar. Esclarecido. Se as preferências de uns são razão suficiente para eliminar deveres, por que razão as preferências dos outros não contam da mesma forma? Não existe, tanto quanto sei, não existe nenhum princípio que torne as preferências de uma parte moralmente superiores às preferências da outra parte. Então, invocar preferências para anular, para anular obrigações, isto enquanto se ignoram as preferências alheias, isto não é um argumento. Isto não é argumento, isto é, eh, na prática, é afirmar que o que eu quero importa mais do que o que os outros querem. E não tem que dar qualquer razão para isto. É assim porque eu prefiro. Mas as preferências vão colidir umas com as outras. Não é? Porque o problema não se limita a isto. É um problema bem mais profundo. É que se as preferências formam um fundamento, um fundamento pelo menos suficiente ou sólido, ou que se queira sólido, para eliminar deveres, então, quer dizer, ele vai eliminar todos os deveres sem exceção. Todos. Todas as obrigações desaparecem, porque o que importa são as preferências. Ora, eu não quero pagar impostos, a preferência é válida. Se eu não quero parar depois de bater num carro, a preferência é válida. Se eu quiser ocupar a casa do meu vizinho, a preferência é válida. Não é? Bem, é a minha preferência. Ah, mas estás a agredir o outro, não interessa, é a minha preferência. Eu prefiro agredir o outro. E agora? Eu prefiro que és tu para tentar limitar as minhas preferências. Se a preferência é o critério, então o critério não é outro. Não é que há princípios da não agressão, não é nada disso. O critério é este. É a preferência, eu prefiro, é a minha liberdade. Não é o meu direito. Não é? Enfim, a preferência é um desejo com pretensões que não tem. A preferência nunca foi, em nenhuma tradição filosófica séria, um fundamento suficiente que anula obrigações. Ok? E temos ainda mais dimensões deste argumento que eu vou explorar um pouco mais. E uma que eu acho até, enfim, que eu até quando sei só é atirada para o ar pelos bem-pensantes que pensam em slogans que vão cair bem e pelos idiotas úteis que interiorizam os slogans e nunca pensam neles. Isto tem a ver com o egoísmo. Ah, tu és egoísta. Não é? Pronto, está bem. O que acontece é o seguinte: quem defende o dever filial acaba por ser muitas vezes acusado de egoísmo. Não é? Ou seja, pais querem ser pais porque querem que os filhos cuidem deles porque lhes convém. Não é? Pronto. Esta acusação tem problemas graves. E o primeiro é que isto é uma etiqueta, isto é um rótulo, isto não é um argumento. Chamar egoísta a alguém não refuta a posição, não refuta o argumento. Isto é uma mera tentativa de encerrar um debate através da desqualificação moral do adversário. E se querem mesmo entrar pelo caminho da moral, e eu, neste tipo de debates, vou a direito, vou para a questão moral, para mim está tudo bem. A questão é que precisamos de razões para discutir os problemas de forma séria. E se aquilo que vocês têm são etiquetas, eu, ok, bora, sou. E agora? Sou egoísta, sim. Tá. É errado? É errado. Porquê? Porque tu não gostas? É a tua preferência outra vez. Tá. Mas eu prefiro. Então a minha preferência está certa. Está certa porquê? Porque eu prefiro. Porque eu disse que sim. E agora? Como é que sais daqui? Enfim. Mas há um outro problema além desta questão da etiqueta ou do rótulo, que é esta acusação. Esta acusação, o egoísta, seu egoísta, isto aplica-se, como eu disse anteriormente, ou sugeri, isto aplica-se, tal como na questão da preferência, ao lado contrário. Ou seja, usar cuidar dos pais para preservar o próprio tempo, o dinheiro, o conforto, porque não quero, isso também é egoísmo. Não é? Ora, é até um egoísmo mais imediato, não é? Mais imediato e mais concreto. Mas então, se assim é, porque é que, qual é a razão para que, de um lado, o egoísmo seja apresentado como um defeito moral, mas do outro lado é, afinal, uma autonomia legítima? A tua preferência, bem, é porque, na verdade, a resposta séria, honesta, é que estamos a tratar da utilização do egoísmo de forma seletiva.
Ora, ele tanto é invocado eh, quando tanto é invocado quando prejudica o argumento do adversário, como também é ignorado quando prejudica o próprio argumento, não é? Ora, isso não é filosofia, isso é retórica, meus amigos. Isso é retórica. É jogo semântico. Ora, assim sendo, na questão do egoísmo, temos que perceber uma coisa: o egoísmo não é necessariamente mau, ele é importante. Todos nós somos egoístas. Todos. Aqui a questão não está, nem nunca poderá estar em ser egoísta, mas sim em ser de forma unilateral, não é? Ou sem reconhecer que vivemos em redes de dependência, em redes de dependência mútua. Vivemos em sociedade com outras pessoas, com as famílias, não é? E esta, hum, esta rede de dependências mútuas, ela exige que o comportamento de cada um tenha custos reais para os outros. Ora, quando tu recusas um dever filial em nome das tuas preferências ou do teu egoísmo, tu, na verdade, estás a externalizar os custos desta tua decisão para os outros, seja para o Estado, para a sociedade, né, para os sistemas de saúde, etc. Tu estás a dizer aos outros para assumirem o teu papel enquanto cidadão. Tu, enquanto filho, tens um papel a cumprir, como os teus pais tiveram e têm um papel a cumprir durante toda a vida. Que é outra questão. Os pais cuidam dos filhos toda a vida, vocês não se iludam. E os filhos também acabam por fazer o mesmo. Mas eu vejo as minhas pequeninas preocupam-se tanto comigo que elas tentam cuidar de mim à maneira delas. Mas a questão aqui é que tu, ao retirares a família e entregares tudo ao Estado, o que estás a dizer é os outros que paguem, os outros que me aturem, o mercado, ou o que seja. Pronto, está bem, o Estado, ensino, tudo bem, o Estado Social. Né? Ora, quando o egoísmo se apresenta como um princípio moral universal, ele acaba de ser não um problema individual, mas um problema coletivo. Né? Existe também uma outra dimensão, né? Que tem a ver com a gratidão. Ou seja, uh, eu defendo que a gratidão não é um mero sentimento, ela é uma obrigação. Mas enfim, um dia poderei fazer um vídeo a falar apenas sobre esta questão. Porque esta dimensão acaba por ser também ignorada pelos argumentos anteriores. Ou seja, tem a ver com o que acontece durante os anos de criação. Né? Um, o tipo de sacrifício contínuo que envolve uma criação decente, ele não é reciprocado com um mero aperto de mão quando chegas à maioridade. Todos nós sabemos que não é assim que funciona. Faz 18 anos, como é que é? Aperto de mão, concordas com os termos do contrato? Muito bem, não é assim que funciona. O vou demonstrar anteriormente. Ora, uma mostra adequada de gratidão, ela não é uma mera expressão verbal, nem o tal aperto de mão, um contrato assinado. Porque quem recebeu décadas de cuidado, mesmo que esse cuidado não seja perfeito, mas também nada é, e é outra questão, e quem recebe esse cuidado todo e responde com o abandono de quem foi o seu cuidador, isto não está a exercer autonomia. Está a ser ingrato, apenas, pronto. Quer ser ingrato? Está tudo bem. Agora, mas não esperes que a sociedade não olhe para ti como um tipo moralmente duvidoso, não é? Um tipo que não cuida dos pais, não pode esperar que depois a sociedade aceite e bata palminhas. Ah, sim, senhor, está aqui um sujeito pá, impecável que não cuida do próprio pai e da própria mãe. Não é? Pronto, tudo bem. O contra-argumento habitual é que os pais não fizeram um favor, fizeram uma escolha. Portanto, foi uma escolha, não há qualquer tipo de dívida. Mas a gratidão não depende de um pedido prévio, de um contrato assinado, não. Ela depende de ter recebido algo de alguém que sacrificou algo real. Isto é a gratidão. Ora, o facto de ninguém ter pedido não apaga nada, está bem? Nada. Há uma dimensão que vai ainda além do que abordei anteriormente, que está relacionada com, de alguma forma, com algo que eu já disse, mas que vai um pouco além. Isto tem a ver com a dimensão que supera a expressão individual
desta ideia, desta conversa. Ora, as sociedades que mantêm redes de cuidados familiares tendem a ser sociedades mais coesas, com menos solidão. Imaginem, com menor dependência do Estado, logo menor dependência da sociedade para lidar com a solidão de A, B, C de todos nós. Não é? Que é uma questão familiar, de modo geral. Ora, o cuidado familiar não é de todo uma questão privada. Não é? O cuidado familiar é uma infraestrutura social. O cuidado familiar é o que permite que uma comunidade não se fragmente em átomos isolados, cada um à espera que o Estado ou que o mercado resolva aquilo que na verdade a família devia resolver. E mais, o filho que cuida dos pais ensina os seus filhos a cuidar de si, cuidar deles mesmos. No caso dos pais, o filho que cuida dos pais está a transmitir aos seus filhos que os filhos devem também cuidar dos pais. Isto é assim há milénios, é uma coisa que sempre funcionou assim. E quebrar esta cadeia, ou esta cadeia de relações de interdependência, não é romper apenas com os seus pais, isto é romper com os filhos que virão, com os netos, com os bisnetos. É um rompimento brutal com a nossa organização, a nossa estrutura social. O hábito do cuidado é precisamente o tipo de coisa que nos permitiu chegar até aqui enquanto espécie social. O cuidado, a comunidade, é cuidar não só dos pais, se levarmos mais longe até do vizinho, alguém que foi atropelado na rua. Eu não lhe devo nada, não tenho que chamar uma ambulância. Não lhe devo nada, não é? Não, mas devo. Mas porquê é que devo? Se eu nunca disse que ia fazer isso. Mas é a lei. Mas o problema é a lei. O que eu tenho que fazer é convencer um número suficiente de pessoas para mudar a lei. Percebem? Não faz grande sentido. Eh, se vir alguém ser atropelado, eu chamo uma ambulância. Pronto, porque é assim que funciona. Eu não tenho dever então de me desviar de uma ambulância que vem em emergência. Porquê? Não lhe devo nada. Eu também estou com pressa, quero ir na minha vida. E quero ir na faixa do meio porque eu prefiro. Olha, eu prefiro. Não é? Imagina uma sociedade assim, baseada apenas em preferência. Não é? Um bocado esquisito, não é? Isto é o que se vem perdendo silenciosamente, não é? quando se vai eh, quando se vai agindo como se as preferências individuais fossem um fundamento moral, uma justificação para a nossa coordenação social, ou para a nossa liberdade individual. Mas isto é, eu gosto de chamar o extremismo individualista, o individualismo radical. Portanto, o argumento pedir para não nascer não é uma posição filosófica robusta. É apenas uma expressão de ressentimento, talvez. Apenas isso, talvez, se tendo vestido lógica, que seja, mas é uma demonstração de ressentimento, de algum ressentimento, talvez porque os pais não foram os melhores pais do mundo. Pronto. Eu não estou a dizer que em todos os cenários as coisas devem ser aplicadas desta forma, podem haver exceções. Eu estou aqui a fazer mais uma crítica aos próprios princípios e não tanto à conclusão. Embora eu critique a conclusão através da crítica aos princípios, considero-a inválida. Ahm, Agora, este argumento do não pedir para nascer, ele, como demonstramos, quando é aplicado de forma consistente, acaba por destruir também os deveres dos pais para com os filhos. Ou seja, falamos de algo que é uma conclusão que o comum dos mortais considera inaceitável. Um pai não cuidar de um filho. Não é? Eu já demonstrei isso logo no início do vídeo. Já o argumento das preferências, este também é fraco. De surpresa de ninguém, também é fraco, ainda mais fraco. Não sei se, eu considero mais fraco. É um argumento que eu uso bastante para avaliar as posições em debates. Mas, quer dizer, se a preferência é o argumento, as preferências valem para todos. Elas não servem apenas para escapar da tua obrigação. Não é? Já o argumento do egoísmo é uma falácia. Quer dizer, o egoísmo acaba por ser utilizado de forma seletiva. É só para atacar o adversário e nunca para ti. Para ti não sei, é só para os outros. É mal dos outros. O egoísmo é mau, mas é o dos outros, porque são sempre os outros. Ou seja, nós estamos aqui a falar de uma questão moral. Mas a moral não é um sistema de contratos entre estranhos. Né? Ela também é, talvez, sobretudo, seja uma forma de nos relacionarmos com, com aqueles
com aqueles de quem dependemos e que dependeram de nós, os nossos filhos, os nossos pais. Isto não é a negação desta questão, desta conclusão, não é uma expressão de autonomia, tá bem? Isto é apenas uma forma sofisticada de abandono, não é? Portanto, por agora é tudo. Espero que tenham gostado do vídeo. Subscrevam o canal, comentem, partilhem essas coisas todas e até um dia, camaradas.